Autorização concedida hoje pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu autorizar o uso da vacina Coronavac e a aplicação em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade, com exceção para aquelas crianças com baixa imunidade. O esquema vacinal para as crianças é o mesmo recomendado para os adultos, não há diferença na dosagem, né, dessas vacinas. São 2 doses aplicadas em um intervalo de 28 dias. Para falar sobre o avanço da campanha de vacinação, a gente conversa agora com o infectologista e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Marco Aurélio Safadi. Obrigada por atender a Band News. Doutor, boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora. É um prazer estar com você e com quem nos acompanha. Todo nosso. Doutor, como é que o senhor enxerga essa aprovação dessa tarde da Anvisa para o uso da Coronavac em crianças? Débora, eu enxergo muito importante. Eu acho que isso permite que a gente tenha já no país uma quantidade de vacinas suficientes para imunizar esse grupo etário, né? Lembrar que a gente só tinha uma vacina disponível para crianças abaixo de 12 anos de idade nesse momento e ela é em número ainda insuficiente para vacinar em tempo célere, né, esse grupo, e com a possibilidade de usar a Coronavac agora, a gente na realidade tem 2 vacinas e com um número suficiente que permitirá que a gente, vamos dizer, alcance uma velocidade de imunização muito mais rápida, uma vacina que tem uma plataforma e um perfil de segurança bem documentado, um tipo de vacina que a gente utiliza já há muitas décadas em diversas outras vacinas. Portanto, eu entendo que vejo com muito bons olhos a possibilidade de utilização da vacina Coronavac aqui no Brasil, né? Lembrando que o que permitiu, o que amparou a recomendação e a autorização de uso para esse grupo etário foram não só estudos de segurança, mas também dados compartilhados pelo Ministério da Saúde e pesquisadores chilenos, né, que tiveram a oportunidade de já há alguns meses usarem a vacina Coronavac para esse grupo etário, e eles mostraram dados de mundo real de efetividade, Débora. Então, eles trouxeram dados nesse grupo de 6 anos para cima, mostrando que a vacina propiciou entre 70% e 75% de efetividade no que diz respeito à prevenção de infecção pelo SARS-CoV-2, de Covid-19 sintomática e uma prevenção, uma efetividade para prevenção de hospitalização nessas crianças desse grupo etário de aproximadamente 90%. Então, dados que realmente mostram que houve um perfil tanto de segurança como de resposta imune e de efetividade, né, adequados para que a vacina seja utilizada em crianças acima de 6 anos de idade. Doutor, agora qual a diferença em relação à vacina da Pfizer para as crianças? Porque houve um veto da Anvisa em relação à aplicação da Coronavac para imunossuprimidos, né? As pessoas com baixa imunidade, por quê? Bom, na realidade, essa foi uma decisão dos técnicos da Anvisa que entenderam que os dados que hoje são disponíveis não permitem ainda que haja uma certeza do comportamento da vacina especificamente para esse grupo de imunocomprometidos. Lembro aqui, Débora, que isso não deve gerar uma confusão nas pessoas em relação à presença de comorbidades. Então, a vacina ela pode ser utilizada naqueles portadores de comorbidades que não sejam comorbidades que comprometam a imunidade das pessoas. Então, só para que fique claro para quem nos escuta, então, por exemplo, uma criança que está tratando um câncer, uma criança que toma um medicamento em doses que acabam interferindo na sua imunidade, uma criança que vive com HIV, né, e que não esteja controlada, essas são algumas situações que pressupõem a presença do que a gente chama de imunodepressão, de imunocomprometimento. Então, essas crianças, a Anvisa entendeu que os dados ainda não eram suficientes para que houvesse uma clareza em relação ao comportamento da vacina para este grupo de pacientes. Mas, por exemplo, para crianças que vivem com diabetes mellitus, crianças que têm doença neurológica, doença mental, doença pulmonar, cardiovascular, etc., essas crianças, elas podem e devem, sim, receber, e tanto faz ou a vacina da Pfizer ou a vacina Coronavac para crianças que tiverem mais de 6 anos com essas situações que eu citei.
Um alerta muito importante. Ó, a chuva que está em São Paulo. A gente está ouvindo os É, trovões daqui, né? aqui também. No Morumbi, não sei se o senhor está perto, mas no Morumbi também está uma chuva forte. Dá para ouvir os trovões. Ó, o trovão, ó. Eu tô aqui no Ibirapuera, mas a coisa tá feia também. É bom que o senhor já dá informação de saúde e também do tempo, né? Atualização da chuva em São Paulo. Toda a cidade de São Paulo, para quem não é daqui, está em estado de atenção para alagamentos. Daqui a pouco a gente fala mais para os nossos ouvintes aqui da região. Mas ainda falando sobre as vacinas, né? Um alerta importante, doutor, porque havia mesmo essa confusão. Foi anunciado, o trovão chegou aqui agora, não sei se deu para ouvir no meu microfone. Foi anunciada essa questão, é uma diferença muito clara, né? Então, comorbidades, as crianças com essas doenças podem sim tomar ou Pfizer ou Coronavac. A restrição é só para os imunossuprimidos nesses exemplos que o senhor deu, câncer, ou toma um medicamento, ou HIV, que fique claro para os pais que estão nos ouvindo. O que é bom porque pode acelerar a campanha de vacinação para esses grupos, né, doutor? Exato, Débora, acho que esse é um ponto importante, né? Nós temos no país um número de doses de vacina Coronavac que permitiria, vamos dizer, alcançar todo o universo de crianças que hoje é necessário a gente imunizar. Essas crianças que têm mais de 6 anos de idade, a gente conseguiria completar a imunização de forma mais célere, de forma mais rápida. Mais cedo a gente conversava com o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, e ele falou sobre a diferença nas crianças que elas ainda estão desenvolvendo um sistema imunológico, né, ao contrário dos adultos. E aí eu te pergunto, por ser em criança ainda desenvolvendo o sistema imunológico, o senhor acredita que ao observar essas aplicações, é possível que tenhamos doses de reforço aplicadas nessa faixa etária cada vez mais cedo ou não necessariamente? Olha, Débora, em relação às crianças, né, a gente tem, de fato, um desenvolvimento e um amadurecimento do nosso sistema imune, mas isso se dá numa idade mais tenra. Isso se aplica muito às vacinações que são feitas no primeiro ano de vida, principalmente, e que pressupõem, exatamente em função dessa ainda imaturidade do sistema imune, a necessidade de mais doses. Para esse grupo etário, na realidade, o que a gente costuma observar em vacinologia é que as vacinas respondem muito bem. Então, em adolescentes e mesmo em crianças desse grupo etário, de forma geral, a resposta é muito positiva. E eu vou dar 2 exemplos para você para ilustrar isso de forma mais didática. No caso da vacina da Pfizer, né, as crianças de 5 a 11 anos, elas receberam uma dose da vacina que é 1/3 da dose que é realizada em adultos e adolescentes. E quando eles compararam a quantidade de anticorpos formada e a qualidade desses anticorpos no grupo de crianças de 5 a 11 anos, eles viram que a concentração de anticorpos foi idêntica àquela gerada por uma vacina que é de uma concentração 3 vezes maior que é utilizada nos adolescentes e nos adultos. No caso da Coronavac, a gente tem também um estudo que viu que a vacina Coronavac que foi utilizada nas crianças de 3 a 17 anos, e aí foi exatamente a mesma vacina que é utilizada em adultos, ela propiciou com 2 doses uma quantidade de anticorpos que foi não inferior à quantidade de anticorpos observadas nos adultos acima de 18 anos de idade, inclusive nos acima de 60, nesses 2 grupos etários de adultos. Ou seja, no caso da Coronavac, nós estamos usando a mesma vacina que é utilizada em adultos e os dados de resposta imune neste grupo etário mostraram uma resposta imune adequada, não inferior àquela observada em adultos. Quero agradecer demais a participação do Dr. Marco Aurélio Safadi, infectologista, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, mais uma vez sempre trazendo esclarecimentos aqui, informações importantes para os nossos ouvintes. Obrigada, viu, doutor? Cuidado com a chuva aí, ó. Eu ia dizer a mesma coisa para você, Débora. Muito obrigado e se cuida aí, todo mundo que está nos ouvindo aí, carrega o seu guarda-chuva e quem puder ficar em casa, é uma decisão sensata nesse momento. Valeu, boa Muito obrigado. tarde, obrigada.